o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, me põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Lava-me, me refrigera minha alma. Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso. Oi, gente, boa noite, a paz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Como foi o domingo de vocês, pessoal? 10 pessoas, sejam bem-vindos. Excelente noite para todos. Vamos orar, vamos chegando. Último dia da campanha, mas ainda há oportunidade para você que está chegando agora a ser abençoado. Seja bem-vindo, boa noite. Gente, compartilha. Aperta em republicar, por favor. Você que já foi abençoado pelo nosso ministério, deixa o tap-tap aí, curte, compartilha. Ajuda o reino de Deus aí de alguma forma. Sejam bem-vindos, boa noite para todos. Você que já foi abençoado por esse canal, deixa uma curtidinha em tap-tap. Amém? Compartilha por gentileza com algum grupo no WhatsApp. Aperta em republicar. Boa noite, gente, boa noite. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Daiane Evangelista, seja bem-vinda. E põe teu azeite em minha dor. Restitui. Faz-me rir, pastor, você me faz rir. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. É isso aí, vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui. Eu já marquei bastante gente, avisei com antecedência. Rosângela, te amo, sumida. Como é que tá lá a nova vida? Com o pastor André. Patrícia Fernanda, sumidinha, Deus abençoe. Cristosato, que bom. E tua irmã? Eu vi uma pessoa lá no Sorvetão há uns meses, na praça, achei que fosse sua irmã. Até mandei uma pergunta no Insta pensando que era ela, mas ela não viu até hoje. Mas não era, que senão você ia estar junto. Parecia clima de aniversário. Que Deus abençoe, gente, a nossa vida nessa noite. Que o Senhor Deus venha falar com o nosso espírito, com os nossos espíritos, amém? Estão na Batista Atitude. Ah, estão na Batista? Eu nem sei onde que é a Atitude no Valqueire ainda, tô atrasadão. Boa noite, Isa. Ó a Isa aí, ó, dona de mim. Sandra Alberice, vamos lá, pessoal, compartilha aí, você que pode. Eu quero abençoar a vida de vocês, principalmente o povo do grupo, né?
da nossa campanha. Hoje é o último dia da nossa campanha pela vida financeira. E eu vou aguardar em Deus essa semana para Deus me dar, só um instantinho, Márcia, para Deus me dar direção, para nós sabermos qual a próxima campanha que nós vamos fazer e quando vai ser. Boa noite, Silvia. Rosiane, minha intercessora, te amo. Vamos iniciar uma nova campanha logo, logo. Aparecida, Deus abençoe. Irmã Belize, quanto tempo eu não te vejo, Belize? Jorge. Isa, você já me segue já, Isa? Juliana Dutra. Já tá me seguindo já, Isa? Digno de louvor. Eu tenho que silenciar minha mente, gente, que eu tava na pizzaria agora, eu tava com a corda toda. Segue aí, Isa, segue aí. Eu tenho que silenciar minha alma pro Espírito falar. Tô agitado ainda. Comi o picolé, comi. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Luciano Andrade, é forte, Brasil, é nóis. Vamos que vamos. Nossa, eu perdi a campanha, como faz pra mim, nova campanha. Só aguardar, Aparecida, a gente faz campanha direto aqui. Essa já foi a 4ª campanha que eu fiz, eu tô cansado. E agora eu tô em São Paulo, né? Vim fazer a obra de Deus aqui, vim mais pra buscar, mas não deixa de ser obra de Deus. Vou orar, irmã. Se eu orar pelo teu neto agora do jeito que eu tô, não vai surtir efeito nenhum. Espera um pouquinho, deixa o pai visitar aqui, eu sei o que tô fazendo. Se quiser que eu ore agora, eu oro, você que sabe. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Senhor, me veja no meio da multidão nessa noite. E não vai vir muita gente não, irmão. 28 pessoas, 29. Gente, compartilha aí, tá? Não se preocupem com o número de pessoas não, porque eu não me ligo nisso não, tá, pessoal? O mais importante é agradar a Deus, falar aquilo que Deus quer, ministrar aquilo que Deus manda, independente do número de pessoas. Nós temos que agradar a Deus e não fazer palhaçada, amém? Falcon, Gildete tá me seguindo. Jennifer, e aí, Jennifer, tudo bom, minha filha? Como é que tá? Mateus ali no nome de Falcon. Jesus abençoe a todos vocês. Pessoal, eu quero fazer uma leitura aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Você que tem Bíblia, gosta de acompanhar com Bíblia. Boa noite a todos, a paz a todos. Pegue sua Bíblia, por favor, ou anote, né, gente? Você que quer estudar a Bíblia e tal, se você não anota, você está perdendo tempo. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos ver o que Deus vai nos direcionar aqui. Entrei com vontade de fazer uma live super rápida, mas estou sentindo que não vai ser super rápida, não. Esses dias atrás tu orou por mim, pastor. Vim agradecer, voltei para a reconciliação. Voltei para a reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação no casamento. Betinha, paz, mano. Tudo bem? Falei de você essa noite. Jesus, estou muito feliz. Voltei para a igreja. Ô, glória. Que bom, que bom. Glória a Deus. Beta Trindade Freitas. Eu tenho orado muito por esse nome, gente. Eu tenho orado muito pela Robertinha. Essa é uma flecha na minha vida, uma flecha de Deus na minha vida, um instrumento de Deus. Vamos lá, deixa eu fazer uma oração primeiro, pessoal. Eu preciso conectar com o céu. Precioso, amado Espírito Santo, em nome de Jesus, nós entramos agora em Tua presença e eu venho te pedir, Senhor Deus, perdão por todos os meus pecados, cometidos em palavras, pensamentos, gestos, ações. Eu te peço, Pai, que o Senhor coloque a sua mão sobre a minha vida e venha repreender tudo aquilo que não venha de Ti. Todo ataque do adversário, Pai, contra a minha saúde, caia por terra agora. Eu chamo a existência agora nessa noite, Pai, perto da madrugada, a Tua unção de proteção de glória
Que tudo aquilo que for feito nessa noite, nessa live, produza e redunde para a glória do teu santo nome. Traga somente os famintos e aqueles que gostam de palavra, Pai, não apenas de revelação, mas de palavra. Usa-nos, meu Pai, para curar enfermos, para expulsar demônios, se manifestar alguém. Fique à vontade, Espírito Santo, que nessa noite, Senhor Deus, que todas as palavras que eu liberar do céu possam produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Que todos nessa noite, Pai, se sintam visitados e abençoados pelo Teu poder. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, glorifico o Teu nome. Mais uma vez, corto o fio de prata de todos os bruxos que possam estar vindo guerrear contra mim, porque não são poucos. Repreendo, meu Pai amado, toda ação de bruxos e os filhotes desses bruxos, os alunos desses bruxos, dessa bruxa, corta o fio de prata de todos eles. Libera os anjos de Deus, os arcanjos do Senhor, para descerem com correntes, meu Pai amado, a fim de amarrar todo demônio e todo espírito imundo. No nome de Jesus Cristo, uso da minha vida mais uma vez pela sua misericórdia e honra o Teu nome. Honra o Teu nome. Eu subjugo agora, Pai amado, todas as minhas vanglórias, toda a vaidade, todo o orgulho. Eu subjugo agora o Teu poder, Pai. Esteja conosco, Espírito Santo. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Belize, se o Lucas estiver aí, pede ele para trazer o óleo para mim, por favor, Belize. Glória a Deus. Vamos lá, tem uma pessoa aqui que eu tenho que orar por ela, eu só tenho que saber quem, eu tenho que lembrar quem é agora. Eu quero orar por uma criança, Miriam Barbosa está sumida. Eu quero orar por uma criança 2 vezes. Eu vou apresentá-la agora porque a avó tá nervosa, angustiada, e depois eu vou orar de novo porque eu sei que eu vou estar debaixo da glória, só para tranquilizar a vovó. Vovó, você já sabe que é contigo. Coloca o nome do seu neto e o problema dele, por favor, para eu fixar aqui. Amém? Gente, peço para não compartilhar demais. Não é uma coisa ruim, não, é bom, tá? Mas senão eu não consigo ver as coisas que estão escritas aqui, tá bom? 11h34, vamos dar glória. Kelly, cadê a vovó do netinho que falou que tá angustiada? Escreve aí, santa, rápido, não demora não. Bendito seja Deus. Todos que estão me seguindo agora, sejam muito bem-vindos, tá? Vocês não perdem por esperar, Deus está aqui. Boa noite para quem está chegando, né? Quem está chegando, dá uma boa noite e uma paz do Senhor, e seria interessante, hein? Rian, nome do meu afilhado, vamos orar. Vamos orar. Na casa do pai não quer voltar para a mãe. Eu jurava que tinha visto a senhora falar que ele estava doente. Pai, toma o Rian nas suas mãos. Toma essa criança nas suas mãos. Pai, toma o pai, a mãe. Que a tua boa mão, Senhor Deus, seja sobre o Rian, seja sobre os pais. Meu Deus, eu, quando oro, não sei quem está com a razão e quem deixa de estar. Muitas das vezes, Pai, as pessoas vêm pedir oração aqui completamente erradas, e eu não posso orar errado. Eu não posso colocar a mão, Senhor amado, aonde as pessoas estão errando. Portanto, eu te peço a tua bênção sobre o Rian. Se ele estiver sendo atingido por alguma seta maligna, ou se o pai também estiver debaixo de alguma atuação satânica, meu Deus, liberta nessa noite. Visita o menino Rian, meu Pai. Meu Deus, corta todo ligamento, toda ligação e todo ligamento que não vem de Ti. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, faz cair por terra agora toda a fúria de Satanás. Endireita todas as coisas, controla, equilibra e manifesta a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pensei que era enfermidade, por isso que eu chamei. Mas a avó está aflita, a gente orou, né? Vamos lá? Isa, eu já orei por você, não já, Isa, alguma vez? Estou começando a lembrar agora. Isa, escreve aí de que cidade, de que igreja você é, ou está afastada, por favor.
Lembrando aí, pessoal, tentem escrever sempre num textinho só, não fica mandando um aqui não, senão me quebra, tá? É muita coisa para ler, daqui a pouco tem 100 pessoas aqui e não dá para ficar esperando. Pai, toma a Isa nas suas mãos, ela está pedindo oração pela vida espiritual e ela está afastada. Deus, cobre a tua filha nesse momento, visita ela, Rei da Glória. Enche tua filha nessa noite de esperança. Enche a tua filha nesta noite, Pai, de paz. Que a luz do Evangelho, Senhor amado, resplandeça sobre a tua filha. Neste momento, Pai, eu estou apresentando a vida dela porque ela está vindo à tua presença. Ela está vindo à tua presença através desse canal, dessa ferramenta. E eu apresento agora a Isa. Coloco a Isa agora, Pai, nos teus braços. Endireita, conserta, equilibra. Dá uma vitória toda especial, meu Pai. Fortalece a vida espiritual da sua filha. Que nesta noite, Senhor amado, ela não saia da live, que ela se alimente e coma da palavra. A palavra vai alimentá-la, a palavra vai saciá-la, a palavra vai trazer um fortalecimento que ela necessita nessa noite. No nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Procura apresentar-te, Timóteo, a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vou ler mais uma vez. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amados, estamos nesse exato momento iniciando essa live especial e maravilhosa, trazendo a palavra que é o carro-chefe da igreja, é o carro-chefe da noiva. E neste momento a Bíblia está dizendo para todos nós, usando uma passagem onde Paulo escreve para um jovem que estava perto dos seus 15, 16, 17 anos. E esse jovem, ele havia sido ordenado ao santo ministério pastoral. Mas por mais que ele fosse muito jovem, não casado e toda aquela coisa, os mais velhos, nessa história de Timóteo, começaram a questionar o porquê dele ter sido consagrado, ou o porquê de uma pessoa tão nova receber uma incumbência tão forte. Aqueles que tinham mais idade, aqueles que eram os anciãos, começaram a questionar. As pessoas não olham para você quando adulto da mesma maneira quando elas te viram criança. Boa noite, Cris. As pessoas têm um costume de olhar para você e imaginar que você ainda está naquele tópico lá atrás. Mas hoje você não está mais lá. E as pessoas têm uma grande tendência de nos olhar sempre com os olhos antigos. Mas hoje nós não estamos mais lá. Então Timóteo começou a se entristecer. Timóteo começou a se chatear. Timóteo pensou muitas das vezes em abandonar o ministério. Mas o querido irmão Paulo, diga glória a Deus aí, só para eu saber que vocês estão aí, meus irmãos. Mas o apóstolo Paulo, ao saber que Timóteo estava triste, cabisbaixo, Paulo, mesmo sofrendo muito, era aquele que ainda tinha tempo de abençoar pessoas. Então nessa noite, eu, debaixo dos meus sofrimentos, que já queria estar deitado para dormir, vim para São Paulo terça-feira, cheguei quarta, não parei, para lá e para cá, para lá, para cá, para cima e para baixo. Tô cansado. A campanha, tô eu aqui agora, 11h30 da noite, iniciei a live, para poder abençoar a vida do pessoal no nosso último dia de campanha, que foi ontem, mas hoje eu estou trazendo a palavra e nós vamos orar no final e Deus vai quebrar correntes, vai arrebentar muitas cadeias na vida financeira dos irmãos que estão na campanha, tá? Então, povo, Paulo pega e escreve uma carta, a segunda carta para Timóteo, Rosiane, minha intercessora. E aqui no capítulo 2, no versículo 11, se você vê a epígrafe, diz que conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza. Então veja, havia pessoas que estavam fugindo da doutrina, fugindo da pureza. E Paulo vem advertir Timóteo, ainda diz para ele, olha, te digo
que despertes o dom que está em ti, o qual te foi colocado, te foi dado, com a imposição das minhas mãos no dia que eu te consagrei. E aqui no versículo 15, portanto, vem essa célebre passagem, esse versículo maravilhoso, estupendo. Timóteo, você está sofrendo, você está triste, você está para baixo, mas procura apresentar-te aprovado. Timóteo, estão falando mal de você, você está quase deprimido, você está triste, amargurado, mas Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro. Veja, irmãos, Timóteo era o pastor dessa igreja, mas Paulo chama a atenção dele. Seja como um obreiro. Se você reparar, eu uso muito essa expressão para falar de mim, porque por mais que uma unção apostólica tenha vindo sobre a minha vida em 2019 e ocorreu em Vila Velha, Espírito Santo, e quando eu botei o pé no Rio de Janeiro, eu disse, eu só vou crer de verdade nessa unção se algo sobrenatural acontecer. E na primeira oração que eu fiz, a menina levantou da cadeira de rodas e eu falei, eu creio agora nessa unção apostólica de verdade. Mas eu não me prendo a isso. Eu gosto da patente, mas o título eu não dou ideia. Porque o que conta no mundo espiritual são as divisas do braço e não o título que você carrega. Muitas pessoas nesse momento estão com vários títulos, mas estão com a patente baixa. Muitas pessoas nesse momento têm um título maravilhoso, excelente, missionário, pastor, pastora, diácono, que é um ministério bom. Se você olhar então para o jovem que foi morto no livro de Atos, né, que você sabe muito bem quem é, e ele foi morto debaixo de uma mensagem linda que ele pregou, e diz que ele fazia milagres extraordinários. Então ser um diácono é ser uma honra, ter uma honra na obra. Mas Paulo está chamando a atenção dele. Procura apresentar-te a Deus aprovado, ou seja, filho, foca em Deus, foca no Senhor, coloca a tua mente em Deus. Interessante que aqui no capítulo 2, está falando sobre a palavra, sobre aqueles que são fiéis e os que são infiéis, mas o contexto do capítulo 3 vai falar sobre a corrupção dos últimos dias, Isa. Vai falar sobre como o ser humano vai estar nos últimos dias. Timóteo de N. Silva estava sofrendo, mas Paulo estava chamando a atenção dele. Timóteo, reaviva o dom que eu já te dei com a imposição das minhas mãos, cara. Reaviva porque o segredo da tua vitória está dentro de você. Reaviva porque o segredo da tua vitória, o segredo da tua exaltação, o segredo da tua vida, a chave da tua vida, foi da imposição de mãos que eu fiz sobre a tua vida. Então, o adversário está usando a boca de pessoas mais velhas para fazer você olhar para baixo, para você parar de olhar para cima e sonhar com as coisas do céu, fazer você olhar para baixo como uma galinha, só catando. Mas quando Deus nos chama e nos torna águias. Mas Timóteo está com a cabeça para baixo. E Paulo diz, procura, rapaz, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como um soldado. O obreiro milita. O obreiro, por exemplo, se você for pensar numa Universal, numa R.R. Soares Internacional da Graça, se você parar para pensar, por exemplo, na Valdomiro, na Plenitude, tem obreiros, né? Os obreiros são aqueles que vivem correndo para tudo quanto é lado, sim senhor, não senhor, mão para baixo, cabeça para baixo, mão para trás, aquela coisa. Então, Paulo está dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Ou seja, sofre teu ministério, exerça teu chamado, sofre o teu ministério, cumpra cabalmente o chamado que Deus te deu. Timóteo, não abaixa a tua cabeça. Mas eu vou te dizer o seguinte, Timóteo, vão começar a discutir com você, mas evita os falatórios desnecessários, profanos, porque produzirão uma maior impiedade. Ou seja, há um laço armado, Timóteo, contra a tua vida. Mas evita. Há coisas na nossa vida nessa noite que nós temos que evitar. Há coisas na nossa vida nessa noite que nós temos que evitar. Você sabe o que é que você tem que evitar e você fica caçando o que você tinha que evitar.
Aí depois você vem com a cara mais deslavada do mundo dizer para Deus, perdão. Dizer para Deus, me abençoa assim mesmo. Dizer para Deus, Senhor, eu não sei de nada, sabe sim. Deus diz para você, procura evitar. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita falatórios profanos, porque produzirão uma maior impiedade. Não falou maior pecado, falou maior impiedade. Se eu entrar por esse caminho de impiedade aqui, eu vou entrar para uma outra mensagem. Impiedade vem de ímpios. Então, impiedade vai falar, por exemplo, de pessoas que agem como os desviados ou como aqueles que nem conhecem ao Senhor. Ou seja, o que Paulo está dizendo, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas uma vez que você entra ou que você cai na isca do diabo, você vai se tornar como uma pessoa ímpia. E Paulo está dizendo, evita falatório profano, disse-me-disse. Então, o que é que você tem que evitar? A Bíblia é muito clara, mas às vezes nós precisamos tomar banho, não é verdade? Será que você veio de coração aberto para essa live? Será que você está vindo com o coração aberto para receber essa palavra? Será que a tua vida nessa noite está sendo uma vida sincera mesmo nessa live? Ou você está vindo para reparar o meu óculos, para ver o meu cabelo grande? Você está vindo para essa live para quê? Fala para mim. Só para rir junto comigo? Que daqui a pouco eu vou soltar umas piadinhas que é para a gente quebrar o gelo, faz parte. Como o meu cabelo grande. Mas, queridos, quando você vem para a presença de Deus, para a casa de Deus, ou para alguma reunião como é a nossa, como assim, mano? Reunião? Que história é essa? Sim, reunião. Tem um fundo musical. Daqui a pouco eu entrei com uma música, com louvor, tem um fundo musical, tem um espírito aqui e tem vários espíritos aí. Tem espíritos do meu lado que estão me protegendo porque senão eu não consigo fazer a live e tem espíritos te protegendo aí. Isso é sim uma reunião espiritual. Então quando eu digo, dá glória a Deus aí, irmãos, quando você começa a glorificar, o céu se abre sobre mim e sobre você. Quando eu digo engrandeça o nome do Senhor aí, irmãos, porque os mistérios descem no glória. E quando você começa a dizer glória, glória, glória e escreve, o céu se movimenta a nosso favor. Os anjos de Deus recebem força quando nós oramos. Eles já têm uma força normal deles, sensacional, extraordinária. Mas a revelação profética que eu tenho é a seguinte, quando eles estão pelejando, mas você levanta às 3 da manhã para orar, você está chorando, você está sentindo uma dor, sabe? A pastora falou uma coisa que te entristeceu lá no ministério, aí você fica chateada, sabe? O líder da tua igreja falou alguma coisa, você ficou para baixo, aí você dormiu com aquilo na cabeça e passa 2 semanas com raiva, não é assim? Então essa palavra é para você. Evita falatórios profanos. Veja, capítulo 1, versículo 6. Por este motivo, eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, ou seja, de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, ou seja, você não tem que desenvolver espírito de medo, praticar espírito do medo, não cristiano de Jesus. Você tem que dizer que você é uma fortaleza e que Jesus é a nossa fortaleza. Aliás, tem um versículo que eu cito para o meu filho cita para mim desde que ele era pequeno. Torre forte, aí eu dizia, é o nome do Senhor. Ou quando eu falo torre forte, ele fala, é o nome do Senhor. Se por alguma acaso estiver na live aí, ele vai dizer, ele vai, senha contra senha. Então, Deus nessa noite está chamando a atenção, sim, mas Ele está vindo para te preparar, te capacitar, porque tem coisas muito maiores pela frente. Isso que você agora está achando que é uma coisa dura, que te deixa super para baixo, que você está mal, não sei o quê, quem foi? Não me deu bom dia. Querido, os planos de Deus para a sua vida são extraordinários, isso aí não é nada. Você já passou tanta coisa complicada na tua vida, isso aí que você está passando agora, se você reparar bem, no duro mesmo, você vai ver que isso aí não é nada, é fichinha. É verdade ou não é verdade? Fala para mim. Tem gente que agora nesse momento está aqui triste porque terminou um relacionamento, mas você já terminou um outro em que você amava muito mais a pessoa.
E aí você agora está achando que não vai conseguir superar. Vai sim. Vai sim. Muitas das vezes quando separa é porque realmente não tem que estar junto. A maioria das vezes. Então, Timóteo estava triste. Quem é que está triste nessa live? Quem é que está para baixo nessa live? Escreva eu aí para eu saber. Quem é que está triste, principalmente com as coisas da obra de Deus? Quem é que está triste por causa das obras, da obra de Deus? Pregador, eu não sou diaconisa, eu não sou pastora, mas eu sou intercessora, é a obra de Deus. Pregador, eu não viajo como você viaja, você está em São Paulo, né? Nunca viajei, mas você abençoa financeiramente algum profeta, você ajuda ele a fazer a obra, você é alguém do ministério. Qual é o teu ministério? Eu ajudo o ministério aí. Qual é o teu ministério? Eu sou alguém que ajuda no sustento da obra de Deus. De quem? Não interessa nada. É entre eu e o Pai. Para quem? Tu ajuda quem? Não interessa. Não se liga nisso não. Tu é católico, para início de conversa, fica na tua. Deixa eu com Deus aqui, porque a minha conexão com Ele, a minha ligação com Ele, a minha intimidade com Ele é minha e dele. A tua intimidade com Deus é coisa sua com Ele. Tô com a vontade de contar uma coisa. Conta não. Conta não. Não conta não, fica na sua. Guarda para você. Como é que funciona quando você tem uma bênção para receber e você comenta e perde? Eu expliquei isso para a menina agora há pouco na igreja. Ela, você viu uma bênção? Eu falei, vi. Ah, então eu vou... Guarda. Aí ela, é bom ficar quieto. Eu falei, é excelente. Aí ela chamou o noivo. Não, porque... Aí eu tô... Querido, veja bem. Como é que funciona isso de perder a bênção, por exemplo? Deus está no controle da nossa vida. Amém. Vamos falar a verdade aqui, tá bom? Deus tem o domínio da nossa vida, está no controle da nossa vida, mas nós temos uma resistência nessa terra contra a gente. E a resistência nessa terra não é fraca, não. Ela também tem força. Ela também tem força. Ela também tem um pouco de poder. Então veja, como é que funciona? É simples, é só ter uma mente aberta, uma mente inteligente. Pessoal, me ajuda aí quem está pedindo para orar, ensina eles aí, por favor. Então, veja, eu converso com alguém sobre uma coisa. Se essa pessoa não é liberta, eu tenho certeza que tem o que dentro dela? Demônios. Espíritos malignos. Então, se eu conto alguma coisa para ela, eu estou automaticamente contando para espíritos malignos no corpo dela, na cabeça dela. Esses espíritos malignos se juntam a outros, contam para outros e automaticamente se movimentam para atrapalhar aquilo que você quer. Para atrapalhar aquilo que você, muitas das vezes, está perto de receber. Então, por causa disso, nós devemos ter sabedoria e não comentar nada. Fica quietinho, guarda silêncio, como diz os irmãos mais antigos, mais experientes, né? Guarda silêncio, fecha a boca. Os dias são maus, os dias são de trevas, irmãos. Os dias são muito maus. Não, mas eu não acredito nisso. Bom, se você não acredita nisso, tudo bem. Mas se acontecer, aí você vai lembrar do que está sendo dito aqui. Então, Lene, nós temos que fechar a boca. O meu pai, por exemplo, eu não posso comentar nada com meu pai antes de acontecer. Não posso, porque meu pai... Tá sabendo que teu irmão... logo para minha irmã. Não conta nada para minha irmã, não, pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Lá do Rio de Janeiro, São Paulo inteiro vai saber, Bahia também, e etc. Então, ele nem faz por mal, mas nós vivemos uma batalha espiritual. Lá vem
o pastor falar de novo de batalha espiritual. É aquele negócio, né? Assim, tem gente que tem uma pegada mais pra... As irmãs não podem botar brinco, não pode botar um blush, não pode botar um batom. Tudo bem. No meu caso, oração, jejum, expulsar demônio. Universal também expulsa demônio. Também oram. Mas não são um povo de dons espirituais. A Assembleia de Deus é cheia de dons espirituais. Tem muita oração. Mas não são pessoas que expulsam muitos demônios. A Internação da Graça é uma igreja que ora, que curam muito, ministram muita cura divina, pregam bem a palavra, pegam um versículo e fica 60 minutos só naquela palavra, uma coisa linda. Mas eles não fazem outras coisas que outros fazem. Aqui, o meu chamado, querendo ou não, eu me alegrando ou não, felizmente ou infelizmente, Deus ele me pinçou, ele me talhou para eu ser um vaso profético. E todo vaso profético, ele vai enxergar diferente, vai ouvir diferente. Por quê? Porque todo vaso profético escuta o que o coração do Pai fala. Ele escuta. O temor do vaso profético é imenso. E além do vaso profético escutar o que o coração de Deus está falando, antes de sair na boca de Deus, ele já ouviu o que está batendo no coração de Deus. Então, quer dizer, praticamente sim. Então o que acontece? Foco. Quando ele tem que falar alguma coisa, ele fala o que Deus mandou ele falar. Então, na minha vida, o que eu vivencio? Muita guerra, muita batalha. Por quê? Porque eu sou filho de uma senhora que teve vários abortos. Meu pai tira. Aí chegou na vez de mais um, só que esse mais um não morreu. E beleza, esse mais um nasceu. Não teve citotec que desse jeito. Aí, eu já, sendo o primogênito, eu já sou alvo de muitos ataques, porque Satanás odeia os primogênitos. Odeia os primogênitos. A bênção de Deus está muito mais sobre os primogênitos, mas vamos seguir. Quando eu comecei a arrebatar pessoas, teve um dia que, ministrando um arrebatamento em alguém da minha família, vou contar isso de novo aqui para vocês entenderem um pouco do meu ministério. O meu ministério é pesado. Às vezes você me vê aqui, tudo bem, nervoso, dando fora. Eu sei que você já viu isso, eu sei. Mas, gente, você não sabe o que eu carrego aqui atrás. Se você não me entende, ou se você entende, ora por mim, porque você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que eu vivo. Você pode estar olhando para mim e vendo uma coisa lindinha por fora, mas por dentro eu estou todo arrebentado e você não sabe, não faz a menor ideia. Se eu te contar, você fala assim, como é que você consegue ficar na presença? Né, Vânia? Irmãos, as coisas para mim não são fáceis, não. O último trabalho que eu entrei no escritório, que tem uma foto, inclusive, aí no TikTok bonita, eu em pé, sabe quantos dias eu fiquei nesse escritório? 6 dias. Isso mesmo que você ouviu, 6. Eu não fiz nem 15, nem no mínimo 15. Geralmente acontecem coisas inexplicáveis na minha vida. E quando alguém me pergunta, me conta, eu fico assim, desculpa,
eu vou parecer alguém que bipolar, sei lá, que não se abre. É porque se eu contar, a pessoa não vai entender. Quem não estiver do outro lado do véu não vai entender nada, só vai ver cortina. Não adianta. Então, tem coisas que você tem que guardar para você, querido. Tem coisas que é para você ficar na sua. E viver conforme Paulo disse para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Por quê? Porque Jesus está voltando. Nós estamos agora vendo não mais apenas Rússia com Ucrânia. Enquanto Rússia e Ucrânia estão pegando lá, a gente está aqui e até ignora. Quantas vezes você orou pela Rússia e pela Ucrânia? Aí eu orei uma vez, duas. Quantas vezes você lembrou de orar por eles? Sempre? Não, não lembro sempre, irmão. Aí agora a gente vê os Estados Unidos fazendo o que está fazendo. Acredito sim que os Estados Unidos vai libertar o Brasil, sendo usado por Deus. Acredito. Acredito em muita coisa. Libertaram a Venezuela, estão para ir para Cuba agora. Sei lá se vão para Cuba mesmo, de repente eles brotam aqui no Brasil. Eu sei que eles vão vir para o Brasil. Eu sei que eles vão vir para o Brasil. E a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 24, 25. Vou aqui no 24. Tu és santo, Jesus. Capítulo 24 diz assim: Porque haverá então grande aflição? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. O que Deus está falando? Não se assusta não. Porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então nós vamos ver guerras, vamos ouvir rumores de guerras e guerras. Deus fala para a gente não se assustar, porque é necessário que isso aconteça. Uma nação vai se levantar contra a outra, um reino contra o outro, e vão vir então o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto, o cavaleiro amarelo, vão vir os cavaleiros. Ou seja, vai vir a fome, a peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas ainda são o princípio das dores. Então, se isso é o princípio das dores, significa que nós temos que ver ainda a coisa piorar muito até que o arrebatamento aconteça. Se as chateações que estão vindo contra a tua vida, no seio espiritual, na tua igreja, no teu ministério pessoal, ou nas questões da vida pessoal, família, namoro, relacionamento, marido, Deus está dizendo, independente de qualquer coisa, querido, a coisa mais importante não é teu filho nem tua filha. Desculpa, não é meu pai nem minha mãe, e nem meu filho nem minha filha. A coisa mais importante é a minha salvação. Nossa, que isso, que grosseria. Não, não é grosseria não. A Bíblia diz que salvação é individual. Eu não posso levar meu filho, eu não posso levar minha filha, não posso levar minha mãe e não posso levar meu pai. A coisa mais importante da minha vida é a minha salvação. Achando bacana ou não, é a minha salvação. Traz o óleo pra mim, mano. Achei que você tava vendo. Até pedi aqui pelo... Valeu, maninha. Obrigado. Salvou, hein? Que tô com a garganta ruim. Alguém quer café, gente? Pega o óleo aí, Felipe, tio. Acho que tua mãe foi pegar. Então, gente, nós temos que continuar nessa visão, atentos no que está acontecendo. Dentro de muito pouco tempo, o arrebatamento vai acontecer. Eu comentava hoje no carro, junto com o pessoal vindo da igreja. Café meia-noite, a glória, é muita unção. Tem gente que fala que se tomar café não dorme, né? Eu só não tomo café se eu estiver dormindo. Então, Jesus está vindo. Está muito perto. Está muito perto. Está mais perto do que a gente pode imaginar. Se você acha que Jesus está perto, está mais do que isso aí que você está pensando. Só que existe aquela coisa do Cronos e do Kairos.
mas ele está perto. Então, a palavra hoje está vindo a falar conosco sobre nos apresentarmos aprovados. E parte do apresentar-se aprovado tem a ver com manejar bem a palavra da verdade. Então, para você ter uma vida sadia espiritualmente, em primeiro lugar, você tem que conhecer a verdade. Você não pode manejar a palavra da verdade se você não conhece nem a palavra. Ou se você não conhece nem a verdade ainda. Então, povo de Deus, o Senhor, aqui ainda, eu vou voltar lá. Eu quero revelar uma coisa para vocês. Eu pregaria isso hoje se eu fosse pregador, não fui pregador hoje. Mas fizeram uma besteira, me deram o microfone no final, me virou outro culto. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, olha que detalhe interessante. Quem aqui já ouviu falar no número 666? Alguém aqui já ouviu falar no número 666? Traz mais adoçante aí. Diz assim, extrema corrupção dos últimos dias. Pessoal, fica comigo. É Bíblia, fica comigo, não sai não. Vigia. Sabe, porém, isto. Abre a tua Bíblia aí, 2º livro de Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto. Olha o que Paulo está falando para Timóteo ainda. No capítulo depois, o contexto ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Tu tá ouvindo minha live, mulher? Tô ouvindo minha voz aí, que coisa linda. A Bíblia diz, a Bíblia vai falar sobre a extrema corrupção do final dos tempos. Extrema corrupção. Servido? Não, graças a Deus. Então diz assim, sabe, porém, isto, que os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Vocês viram quanto que tá a gasolina? R$6 e brau, o mano tava falando agora há pouco, a gente vinha voltando da igreja. Daqui a pouco vai estar 9. Daqui a pouco vai estar 10. Vocês viram o preço do café, irmãos? Olha, quando o café bater 40, o Brasil vai correr atrás. Quando o café ficar mais caro, o Brasil vai para as ruas, tenho certeza. O brasileiro gosta de café. Tempos difíceis. E nós estamos vivendo tempos difíceis, mas a Bíblia está dizendo que a coisa vai ficar infinitamente pior. 6,99. A coisa vai ficar infinitamente pior. Aí vai o Lula e diz assim, o camarada lá que o presidente dos Estados Unidos mandou visitar o Bolsonaro, estava vindo. Aí eu fiquei sabendo que estava vindo, falei assim, não vai vir não, porque o do Mandetta também está cancelado aqui. Então, cancela, não quero esse cara aqui. Aí o Lula fala isso na frente das câmeras para o mundo inteiro ver. Bom, na última revelação que eu tive sobre guerra, quando o Brasil começava a ser atingido, o Brasil nem a postos ainda estava no lugar. Sabe o que é estar a postos? Você sabe o que é estar a postos? Esteja a postos. É semelhante àquele camarada que vai participar daquela corrida e ele para ali, se alonga, aí ele abaixa, bota a perna para trás e termina de ficar mais pronto ainda. Sabe aquela cena? Está a postos. Fique pronto. Quando o Brasil Quando eu vi os soldados brasileiros começando a se mexer, gente, o Brasil já estava extremamente bombardeado. Aí, aquele cabeça de jumento faz um negócio desse. Então, vai irritar mais ainda o Trump. Tempos difíceis. Tempos complicados. Estávamos comendo uma bela pizza agora, apareceu um cachorro assim na minha frente, atrás do meu irmão que estava assim,
do irmão da igreja. Irmão Sérgio, que eu chamo ele de... eu esqueci. Eu chamo ele de outro nome. A Belize vai esquecer, vai escrever aí. Não chame o Loli assim, é aquela praga. Abençoado, desculpa. Acho que Edson, chama ele de Edson, enfim. Aí pareceu um cachorro. Cachorro sempre entra, né, em botequim, bar. Cachorro fica farejando, olha pra tua cara, faz uma carinha de coitado, porque sabe que você vai se comover. Aí eu olhei pro cachorro e falei assim, olha o Sheik aí atrás de tu. Aí ele olhou pro Sheik, o Sheik, o que tu quer aqui? Aí ele fez um comentário, o ser humano, o cachorro tá aqui dentro e ninguém falou nada. Se fosse um morador de rua, já tinha sido enxotado para fora. O cachorro tá aqui de boa. Mas se fosse uma pessoa pedindo R$2, será que você tinha tirado R$2 e dado para ele? Será que você tinha tirado R$5 e dado para ele? Ou você ia ignorá-lo? Fala a verdade, porque o Espírito Santo te conhece. Melhor não escreve não. Ou seja, a inversão de valores. A inversão de valores. Hoje, cachorro vale mais, gato vale mais. O pessoal da sociedade aí dos animais, me perdoem, tá? Não estou falando nada contra os animais. Preste atenção na minha fala. Se tiver, né? A troca que ocorreu é muito grande. Seres humanos não valem nada e animais estão valendo muito. Crimes contra os animais, tem crimes que estão pesando mais do que crimes contra o próprio ser humano. Tá aqui. Haverá tempos difíceis. E aí Paulo, na sua extrema sabedoria, vai falar como que será esses tempos difíceis. Se você puder, conta. Cada palavra que eu citar aqui, você conta para mim, por favor. Lu, você pode contar para mim? Sônia, você pode contar? Porque eu vou falar, não tenho como contar. Vocês podem contar? 1, 2, 3, até eu acabar, beleza? Vamos lá, então. Conta nos dedos de vocês aí. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Quantos deu até agora? Quanto deu até agora? 17? Olha o último. Mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. 18. Então essas pessoas têm aparência de piedade, mas negam. 18, né? Interessante. Quem serão essas pessoas que estarão nesse nível de degradação? Vamos lá? Pessoas cruzando, transando com animais na rua, publicamente. Pedófilos se relacionando com menores, publicamente. Mães e filhos. André Surak, mãe e filho. Pai e filha. Tio e sobrinha. Avô e neta. Só para você ter uma noção do que vai acontecer daqui para frente. Pessoas que não têm qualidade nenhuma, ou seja, a depravação é total. É total. Não vai ser uma época em que você vai dizer assim, como é que esse travesti vai poder representar as mulheres se ele não sabe o que é menstruação? Não entendi. Como é que é isso? Nesse período de 2 Timóteo capítulo 3, obrigado Camila, nesse período de 2 Timóteo 3, a degradação vai estar muito grande. Muito, muito grande. Muito horrível.
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então veja, irmãos. 6, 6, 6. 6, 12, 18. Aqui estão as características da pessoa que estará aliançado à besta, estará aliançado ao anticristo, ao primeiro cavaleiro do Apocalipse, do cavalo branco, né, dos 4, que vem com um arco, certo? Ele não vem com espada como Jesus, vem com um arco, é branco, mas não é Jesus. É o anticristo. Jesus não usa arco, Jesus usa espada. Jesus não tem que tacar nada para ninguém de longe e muito menos nas costas. Jesus usa espada. Então, meus queridos, essas serão as características dos filhos do diabo e não nossa. Mas, de toda forma, é necessário com que nós estejamos. Nós precisamos estar. Nós precisamos estar. Escreva aí. Nós precisamos estar apostos. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar por cabeça espiritualmente. A Isa entrou na live e falou assim: ora pela minha vida espiritual. Sabe o pedido, sábia. Ela foi sábia. O pedido foi perfeito. Por quê? Ela olhou para si e falou: olha, em termos espirituais, se Jesus voltar agora eu fico. Mas me ajuda em oração. Ela não foi como eu já peguei uma pessoa aqui, já falei, vocês já ouviram isso aí, gente, escreve mesmo. Eu falei assim: coloca uma causa aí para eu poder orar. É o cara, vida financeira e vida sentimental. E eu vi o cara com uma maconha na boca. Eu falei: irmão, tem certeza que é só isso que você quer? Tu não quer libertação, não? Aí ele bugou, né? Aí ele bugou. Live de profeta, sabe que profeta vê, né? Mas não joguei isso na cara dele, não, fiquei quieto. Falei: irmão, tem certeza que é só isso? Aí não voltou mais. Se ele fala uma bobagemzinha, eu largo na cara dele, mas ele não falou, então eu tive paciência. Eu não sou perfeito, dei uma segurada. Mas a vida espiritual é mais importante, Amanda. Então uma pessoa vem para a live com uma necessidade espiritual e pede dinheiro. Vem para a live com uma necessidade especial e pede pela vida sentimental. Pô, tá de brincadeira? Acabei de ler para você aqui, ó, como que as coisas vão ficar pior. E aí a pessoa não tá olhando para a vida espiritual. Voltando rapidinho porque eu não terminei. A minha vida é dura, a minha vida é complicada, portanto eu tenho que estar em jejum e oração o tempo todo. Deixa eu ver se ela tá aqui. Deixa eu ver. Não está. Se tiver também não estou vendo. Bom, vamos lá. Tem uma irmã que ela tem uma chamada espiritual muito forte. E ela me ajuda muito com jejum e oração. Eu valorizo muito a vida dessa mulher. Eu louvo muito a Deus pela vida dela. Muito. Eu não tô com a hernia de disco agora e nem com o joelho ruim, porque foi ela que jejuou por mim. 21 dias, não sei se foi 7 horas por dia ou 10, mas foi ela que recebeu do anjo e falou assim, ó, jejua por ele porque você pode. Ela perguntou se podia. Bom, vou rasgar o verbo. Ó, tinham 2 anjos, o anjo Gabriel e tinha um anjo que é médico. Aí Deus deu uma visão para ela e o Gabriel falou, ó, para melhorar ele tem que ter 21 dias. Aí ele olhou assim, o anjo médico estava olhando para ela e falou assim, mas eu posso fazer por ele? O médico falou assim, pode. Então ela entrou no manto por mim e hoje eu estou bem por causa daquele jejum que ela fez. E esse anjo que me acompanha às vezes fala com ela. E ele falou assim, eu acompanho o conservo desde que nasceu. E a vida dele, tudo na vida dele é mais difícil. Um anjo fez esse comentário. Ah, eu acredito também, não acredito também. Deixa eu continuar, tá bom?
Então veja, a minha vida é guerra, guerra. Aí, como é que um profeta vai continuar a vida dele? Agarrado aqui, porque ele não tem para onde ir. Um profeta se refugia em Deus, um profeta não se refugia no mundo. Então o que você pode estar passando agora, que você está pegada na igreja, pegada na palavra, já vai para a igreja de novo, é porque eles não entendem o tamanho da dor que você está sentindo. Não entendem? Não faz a menor noção do que você passa. Já vai para a igreja de novo? Pô, e ai de mim se não for. É choradeira no quarto o tempo todo. É assim ou não é, mulheres? Blá, 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 blá na minha cabeça, 11h30 da noite. Ih, quer saber? Monte, partiu. Não aguento, vou passar mais uma noite discutindo. Monte. Clamor, jejum, vigília. Na minha vida, tudo sempre foi mais difícil. Quando eu começo a me empolgar com a coisa acaba. Quando eu começo a me empolgar com uma certa situação, se não for na esfera espiritual, se for esfera material, amados, é muita guerra. Então, a minha vida, você vai ouvir eu falar de jejum, de oração, de oferta e de sacrifício. É a vida que eu levo. Então, se quando você para me assistir, você se identifica, é porque muito provavelmente você está entendendo o que eu passo para você. Você está compreendendo a revelação que eu estou passando para você, porque é isso que eu vivo. Às vezes eu estou pregando aqui, estou falando da minha vida e você nem sabe. Isso acontece várias vezes. Espiritualmente é uma bênção. Qual é o nome do demônio que está me infernizando? Fulano, 7 dias de jejum. Pancadaria para dentro. Aí eu caço logo um endemoniado por aí, né? Aí quando eu pego um endemoniado, tô falando sério, endemoniado mesmo, eu mando vir na minha casa, um que eu sei que manifesta direto, aí eu mando vir aquele demônio que eu tô guerreando com ele, esculacho ele. Tô guerreando contigo, tá sabendo? Tô. Tu vai perder, tá sabendo? Mas amado, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É guerra. Agora, dentro de mim, Paulo, tá difícil também como estava para Timóteo. E a carta que você escreveu para Timóteo é a carta que você escreveu para mim. Então eu estou ouvindo Deus falar e o povo está ouvindo você falar. Procura apresentar-te a Deus aprovado, certo? Que maneja bem a palavra da verdade. E que não tem do que se envergonhar. Não tem do que se envergonhar. Maneja bem. Então, minha irmã Amanda, essa é a chave. Não pedi para ver o mundo. Não pedi. E se eu pudesse, viria? Não. Por quê? Por causa de Adão e Eva. Não viria, mas a vida é tão bela. Fazer o que aqui? Debaixo do pecado. Fazer o que aqui? Irmão, poxa, o pastor da minha igreja fala que viver é lindo, tá bom. Ele deve estar com dinheiro, deve estar com carro, deve estar com a família bem estruturada, né? A igreja lá deve ter para mais de 5.000 membros. Ele tá bem. Ele tá bem. Não sei se ele faz uma gaveta secundária, né? Não, tira daqui, bota nessa gaveta aqui, ninguém tá vendo. Não sei. Mas eu prefiro continuar aqui do jeito que eu tô, na seriedade, vindo para a internet para abençoar o povo que eu nem conheço, vindo para a internet ou indo para o YouTube ou indo no Facebook, a hora que me dá Tem tempo que eu não faço live no Facebook, mas eu estou sempre abençoando pessoas. Vocês vêm aqui, gente, eu não abro mão de estar aqui ajudando vocês. Agora, vou te falar uma coisa. Um dos motivos de você poder fazer parte das 10 virgens, para você poder fazer parte das 5 virgens que são prudentes. Porque
na hora em que Jesus vier, não adianta você pedir azeite para mim, porque o azeite que eu produzi é para mim, não posso te dar, não tem como. O azeite que você está produzindo agora me assistindo, você não vai poder dar para tua irmã, nem para teu marido, se ele não estiver na posição, ou para sua esposa. Não vai ter como. Então a Bíblia fala que 10 virgens estão sabendo que o noivo está vindo. 10 sabem que o noivo está vindo. Dessas 10 que desconfiam que vão conseguir ser salvas, alô? Só 5 entram. Eu quero mexer com a tua cabeça, espero que você raciocine. Eu creio na predestinação. Eu creio uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sempre criei antes de me converter. Então, para mim é cristalino. Deus não joga dados para saber se você vai se entregar ou se não vai. Ele sabe de tudo. Eu aqui na terra é que tem que fazer por onde para ser salvo. O predestinado só vai demonstrar que é predestinado se ele conseguir chegar lá. E aquele que crê no livre-arbítrio, que nem está escrito na Bíblia, ele também só vai chegar lá se no momento que Jesus voltar ele estiver bem. Estiver inteiro. Então, independente da linha teológica, irmãos, temos que estar com a nossa vida preparada. Diferente dessas qualificações de 2 Timóteo capítulo 3. Diferente. Muito diferente. Haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A Bíblia, ela nos fala que quando vos disser paz e segurança, quando vos disser paz e segurança, a Bíblia diz que haverá, sobrevirá, portanto, para eles repentina destruição. Quando vos disserem paz, a paz e segurança, quando falarem isso, é porque lhes sobrevirá uma repentina destruição. Então essa falsa paz, meu irmão Wilton, que você colocou aí é correto. É uma falsa paz que vai chegar quando? Essa falsa paz vai chegar quando o anticristo conseguir consertar o mundo aparentemente. Porque o mundo vai estar de cabeça para baixo. O mundo vai estar literalmente de cabeça para baixo. Por quê? Por causa das guerras, por causa das mortes, por causa dos assassinatos, por causa de tudo isso que é ruim. Então, quando vos disserdes que a paz lhes sobrevirá, a Bíblia diz, lhes sobrevirá, e não nos sobrevirá, lhes sobrevirá repentina destruição. Porque o salvo, irmão, eu não sei se você conhece a respeito das pragas no Egito, mas o salvo foi protegido dos gafanhotos, foi protegido da morte dos primogênitos. Eu não sei se você é crente ainda, mas foi protegido da morte de tudo quanto é problema. Sabe? A tudo quanto é água, fica literalmente sangue puro, rãs, mas no pessoal de Faraó, luz nenhuma, mas no pessoal de Deus está tudo normal, tem eletricidade, tudo certinho. Eu não sei se você ainda tem essa classe de fé, mas a minha oração nessa noite é para que você tenha essa classe de fé e de ousadia, de crer que há uma marca de sangue no umbral da tua porta. Se você der um glória a Deus agora, quando acabar a live, ou amanhã, você vai pegar o seu óleo, o seu azeite, você vai ungir o seu dedo e vai passar no umbral da sua porta. Porque representando o sangue, representando a marca do sangue do Cordeiro,
simbolizando a proteção. Existem algumas áreas na sua casa que você tem que se preocupar. Quer que eu te diga? Uma delas, espíritos malignos ou até bruxos de preferência. Os bruxos têm alguns portais de entrada. Espelho é um portal de entrada de bruxos. Cristais é um outro portal. Bruxos entram na tua casa, vê tudo que você faz, vê você lá com o teu marido, vê você lá com a tua esposa, vê você tomando banho, vê quanto você tem na carteira, porque ele vê tudo, ele está no espiritual. Como se tivesse arrebatado e você não sabe. Eu já travei uma guerra terrível com uma bruxa. E sei que ela me persegue até hoje. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo e eu sei que um dos anjos mais fortes está aqui comigo. Ele não vai visitar ninguém da minha família, que ele protege também. Ele está aqui comigo. Por quê? Porque quando eu viajo, ele sabe que se eu vier, pode dar ruim. Então ele, que é um chefe de centenas, vem para me proteger. Por quê? Por causa da minha patente. Então a minha patente exige um anjo, ou no caso é um arcanjo extremamente poderoso de guerra para estar me protegendo. Então, vamos lá. Terminamos a campanha da vida financeira. Eu acredito, irmãos, que você tem que ter entendimento e sabedoria para entender que você, antes de mais nada, tem que ter gratidão por aquilo que você tem. Seja grato por aquilo que você tem. Se você recebe coisas, tem coisas, sabe? Você tem a sua casa, você tem sua família, mas você não agradece pelas suas bênçãos, isso entristece o coração de Deus e te deixa energeticamente uma condição ruim. Em segundo lugar, você tem que ter sabedoria para administrar suas finanças. Às vezes você pode ir para uma campanha 2, 3, 4, 5, Deus te abençoou, mas você não soube guardar. Você não soube comprar o que tinha que comprar e guardar. Você não soube abençoar o que você tinha que abençoar e guardar. Você não soube, tocou fogo em tudo. E o Senhor está olhando, poxa, o pessoal não tem sabedoria, aqui que eu posso fazer? Então, se você entra numa campanha pela sua vida financeira, entenda que há algumas coisas que você precisa fazer corretamente. Amém? Então, nessa noite eu quero deixar para vocês, olha, liberte-se de crenças negativas. As religiosas, então, você tem que se libertar mesmo, irmão. Olha, eu vou te falar um negócio. Deixa eu seguir. Liberte-se do que você precisa se libertar. Agradeça pelas novas portas que Deus vai abrir, antes que você as tenha. A Bíblia está o tempo todo se esforçando para nos dizer o que é fé, e a gente não consegue compreender. A nossa mente é muito pequena. A nossa capacidade de inteligência é muito minúscula. Então a Bíblia está o tempo todo dizendo, age com fé, tenha fé, ou seja, o segredo é a fé. Para nós atrairmos alguma coisa para esse plano, nós temos que usar a fé, mas nós temos um costume de seguir a carne. Nós temos um costume terrível de seguir a carne. E aí vem a Bíblia numa outra passagem, a fé move montanhas. Se disserdes a esse monte, caramba, é grande, hein? Se você disser, monte, ergue-te e vai lá para dentro do mar, confiando, acreditando naquilo que você diz, sem ter uma culpinha lá no fundo. Disse, mas lá no fundo eu acho que isso não acontece não, isso aí é loucura da Bíblia. É? Então, só os loucos, repare, só os loucos conseguem trazer para esse mundo aquilo que está no espiritual. O que é o louco? O louco é aquele que diz assim, não quero nem saber, eu vou pagar o preço que tiver que pagar.
Eu vou ultrapassar o que tiver que ultrapassar. Se mandar eu acordar, plantar bananeira e ir até a cozinha, eu vou fazer. O louco. O que é o louco? O louco, nesse caso, é aquele que é dedicado. Dedicado em ouvir o que Jesus diz e falar. Se Jesus mandou, eu tenho que cumprir. E se eu não cumprir, é porque eu vou estar pecando, irmãos. Essa vai doer. Irmãos, se a Bíblia manda a gente fazer uma coisa e a gente não faz, estamos pecando. Age com fé, libera perdão, dízimo, oferta, faça. Age com fé. Não creio, não. Isso é muito difícil de acontecer. Aí Deus está falando, caramba, está dizendo para mim que é difícil. Olha o tamanho do pecado que é isso, gente. Aí Paulo um dia vai pegar, Paulo para mim, tá? Se você não quiser acreditar que é Paulo, tudo bem. Aqui é bom que eu falo o que eu quiser. Mas eu sei o que eu falo, né? E a hora que eu falo. Se eu estiver numa igreja, eu não posso falar isso. Então, o escritor aos Hebreus tirou um capítulo inteiro só para dar uma coça em nós sobre a fé. Ora, sem fé, ora, a fé é a certeza. Ele já começa dizendo, a fé é a certeza, é a convicção absoluta de que vai acontecer. Então, eu gosto muito do teu exemplo, Roberta. Eu gosto muito do teu exemplo. A Roberta que tá na live aí, Trindade, desde menina dizia assim, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos. Cresceu, foi para onde? Foi para os Estados Unidos. Foi fácil? Claro que não. Está sendo fácil? Claro que não. Claro que não. Outro povo, outra cultura, outra temperatura, as estações são diferentes, a cultura a língua já está indo na cultura, né? Mas, gente, não é fácil não. Só que quando ela diz, eu vou e pronto, acabou, isso vai acontecer, gente. Isso vai acontecer. Nessa noite eu vos falei sobre Paulo, Timóteo, apresentar-se a Deus aprovado. Estou dando uma resumida para ajudar, hein? Eu falei sobre profético, sobre aguentar e suportar situações, se esforça. Eu falei sobre que lhes sobrevirá repentina destruição, quem? Aos que ficarem aqui, porque nós já teremos ido para a glória. Falei sobre como vai estar a humanidade depois que nós partirmos, quer dizer, perto, né? Ou depois que nós partirmos. Mas agora, tocando na questão financeira, eu estou trazendo a fé. Trazendo a questão da finança, do último dia da campanha, eu estou aplicando agora a fé. Eu não sei o que é que você deseja, em que empresa você quer trabalhar, em que loja, com o que você quer vender. Oi, Aline, eu não sei o que você quer produzir, eu não sei qual é a loja que você quer ter, eu não sei qual é o negócio que você quer trabalhar, mas uma coisa eu sei. Se você botar no teu papel, se você botar no papel aquilo que você deseja e você embirrar naquilo ali, eu gosto do exemplo do Neymar. Tem uma foto que circula na internet, se você lembrar, amanhã você vê. O Neymar novinho, pequenininho, do lado de um jogador chamado David Beckham. E o Neymar crendo que um dia seria um grande jogador. O Neymar tinha 13, 14 anos ainda. Depois, colocam do lado o David Beckham, do lado de quem? Do Neymar adulto, jogando no Barcelona. Se você não parar, se você continuar se esforçando, você vai conseguir, mas tem que ter o esforço.
Se você não parar, se você continuar se aplicando no estudo para terminar esse curso, ou se você quer começar um curso, você tem que se aplicar. Não fique se enganando, você tem que quebrar, portanto, essa limitação. Eu quero crescer, mas eu não quero fazer nada. Quebra essa limitação. Vai lá, se inscreve, começa, dá o primeiro passo. Eu dizia, por exemplo, para a Bia que está aqui, a Bia, eu preciso de academia. Eu falei, Bia, academia é o seguinte, você se inscreve e vai, não tem que ficar pensando. Você entra lá como se fosse passear, é assim, de repente você começa a fazer, as coisas elas vão acontecer, as coisas sempre acontecem quando nós estamos andando, caminhando, se esforçando. Então, quando você se esforça, as coisas acontecem. Uma vez eu estava na Bahia e tinha que voltar para o Rio. Natal, passei lá, mas Ano Novo ia passar aqui. Peguei uma promoção e isso faz bastante tempo. 2012. Aí fui para Bahia. Aí o meu primo, mais velho lá, falou que ia me dar uma carona de manhã cedo até o aeroporto. O meu primo não foi me dar carona. Então eu tive que atravessar. A minha família mora no Mar Grande, na ilha de Mar Grande, então são 40 minutos de barco até chegar lá na ilha. 44 minutos, lembro muito bem. Indo para dentro. Então eu tenho que sair da ilha, vir para Salvador, em Salvador pegar uma outra condução para ir até um lugar, pegar um ônibus para poder ir para o aeroporto. Nesse dia eu falei assim, eu tô sozinho, mas eu não tô sozinho. Dentro do ferryboat, nem peguei a lancha, ferryboat, conversei com uma senhora que estava do meu lado, falei, poxa, eu tô numa situação assim, assim, assada. Ela, meu Deus, meu filho, não sei o quê. E ela conversando com uma outra moça. Quando nós chegamos na hora de descer, eu não sabia o que eu ia fazer para ir embora, mas eu tinha o meu voo marcado, eu não tinha dinheiro para comprar outra passagem, eu tinha que ir embora. Aquela mulher falou assim, olha, o meu esposo tá ali. Eu falei com ele, nós vamos te dar uma carona até determinado lugar. Aí eu falei, muito obrigado. Eu tinha 50 reais no bolso só. Fui para esse lugar. Nesse lugar eu falei, e agora? Escuta, como é que eu pego a condução aqui para ir para o aeroporto? É aí, mas cuidado, em assaltante. Rapaz, Bahia é meio estranho, hein? Aí eu, esperto, né? Carioca não fica de bobeira na Bahia, nem vice-versa. E nada de vir ônibus. Aí vi um táxi, fiz sinal pro táxi. Falei, irmão, tem uma história triste para te contar. Eu sou do Rio de Janeiro. O meu voo é daqui a pouco. Olha aqui minha passagem. Mostrei para ele no celular. Eu preciso muito de ajuda. Aí ele, pô, meu irmão, logo comigo. Falei, por favor, me ajuda, Deus vai te abençoar, eu sou pastor, eu te abençoo, em nome de Jesus, você vai ver o que vai acontecer. Rose, ele pegou e me levou. Ah, tá, só santo aí. Aí, ele pegou e me levou para o aeroporto. Ele falou, olha, eu estou voltando hoje para dirigir, eu estava parado. E logo a tua corrida, mas eu vou te ajudar. E eu falei, ele, quanto você tem? Eu falei, 45, porque eu vou precisar de 5 reais lá para poder pegar a condução para ir para casa na rodoviária no Rio. A viagem dava no mínimo 120, 140 pela distância que eu vi. Aquele cara pegou os 45. Eu tenho certeza absoluta que naquela noite ele fez um valor que ele não imaginava. Certeza absoluta. Mas eu tô falando para vocês do perrengue que eu passei e da minha fé. E se eu não fosse? Então, as coisas vão acontecer quando você botar o primeiro pé, quando você botar o segundo, você der o terceiro passo. Não sei, estou com dúvida. É a área que eu gosto, mas não sei. Tem as coisas para fazer, mas não sei. Bora, dá o primeiro passo. Dá o passo que você vai ver Jesus vindo na tua direção, estendendo a mão para você e dizendo, vem, caminha sobre as águas sem duvidar. Se você duvidar, você cai, mas se você vier com a fé em mim, olha só para mim, não repare o que está do lado, não repare a escuridão, não repare o barulho das ondas, vem na minha direção, servo meu, serva minha.
Se você for na direção do Mestre, agarrado na mão do Mestre, sem olhar para um lado e para o outro, só olhando para Ele, amados, o segredo é só olhar para Ele e para mais nada e mais ninguém. Aí a gente quer contar com o primo, quer contar com o tio, quer contar com o pastor, quer contar com não sei o quê, quer contar com a mulher, Não. Primeira vez, seja bem-vinda. Nós temos que contar com o Senhor, com o Cordeiro. Por quê? Porque Ele movimenta tudo aqui embaixo, é o Espírito Santo que está movimentando. O governo aqui embaixo é do céu. Tem anjo pra caramba para te ajudar, para te abençoar, mas eles não se mexem uma vírgula se você não orar. Entro no carro, falo, declaro os anjos de Deus agora ministrando, me protegendo. Fiz essa oração ontem com o Mano, a gente estava em algum lugar, eu até esqueci. Já fui para tanta coisa aqui em São Paulo, indo com o Mano, para treinamento. De dia, de repente eu vi um ônibus gigante, muito grande, de Viema muito grande, o ônibus veio jogando pro nosso lado, e o Mano jogou para cá, eu falei, ih, vai bater, bem pertinho, mas bem pertinho. Falei, caramba, mas eu tinha falado no início, eu declaro os anjos do Senhor, me protegendo a nossa vida. Amados, eu tenho várias experiências de estrada, várias experiências. Teve uma agora há pouco tempo que eu fui para casa de parentes de amigos, e na volta, o menino que estava dirigindo, que eu chamo de primo, ele é da Umbanda, 7º grau da Umbanda, manifesta pra caraca lá e tal, enfim. Ele tava dirigindo. Teve uma hora que ele falou assim, eu não sei se é pra cá ou se é pra cá, na cabeça dele ele contando. Aí ele foi pra um lado, mas voltou. Quando ele voltou, um carro veio voadão, o carro passou tão varado, que se quando ele volta, ele vem um pouquinho mais na frente, era uma pancada só. Se ele não consegue virar pra direita, a gente ia cair lá embaixo, ia bater e ia cair lá embaixo. Mas na mesma hora que aconteceu aquilo, deu tudo certo. Na hora em que eu desci do carro, quem conhece esse mistério que eu vou falar agora vai entender, quem não conhecer, fica para depois. Na hora que eu desci do carro e olhei para o portão do prédio, 2 penas, uma do lado da outra caindo assim, ó. Aí eu, obrigado, vocês foram sensacionais. Eles me dizendo, eu estou com vocês. Fui eu que dei livramento para vocês na estrada. 2 anjos. 2 anjos. A pena de um é de um jeito, a pena de outro é de outro jeito. E que hoje eu brinquei com ele dentro da igreja, e ele me deu 3 pedrinhas hoje, do céu. 3 diamantezinhos. Falei, pô, mano, aí, eu sei que tu tá aqui, meu parça. Dá uma alegrada aqui no meu coração, coloca uma pedra aqui ou uma peninha. Aí olhava pra frente, olhava pra baixo, olhava pra frente, olhava pra baixo. Olhava pro pastor falando pra caramba, não olhei pra baixo. Quando eu olhei assim, opa, uma pedrinha. Eu, valeu. Pô, dá mais uma aí com todo respeito. Aí tô eu, pra cima, pra baixo, daqui a pouco, opa, 2. Aí mostrei pra Belize. Aqui, Belize. 2 pedrinhas. Aí eu falei assim, amigo, tu sabe que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tu tá sabendo, né? Falta uma. Aí, Aline, o Senhor mandou te entregar uma pedrinha. Tô esperando, né, Aline? Aí, essa Aline tava lá. É a esposa do pastor da igreja, essa Aline aqui. Aí, daqui a pouco, quando eu olho, o que eu acho? A 3ª pedrinha. Pai, Filho e Espírito Santo. É o céu dizendo, eu tô contigo, eu tô te ouvindo, fica tranquilo. Enquanto você falar comigo, eu vou te ouvir. Tem gente que nunca vai ver, mas tem que acreditar que ele tá ali. Tem que garantir-se na palavra. Se a Bíblia diz, eu creio, é assim que você tem que seguir. Então, meus amados irmãos, eu oro para que a fé de Abraão, a fé poderosa de Abraão esteja acesa nos nossos corações. Eu oro para que o Espírito Santo cubra a nossa vida de unção, de virtude, de poder, de glória, de graça. Eu oro para que vocês também sejam pessoas
extremamente abençoadas, protegidas. Eu declaro em nome de Jesus, gente, que a fé sobrenatural seja a fé que você tem, a fé que você produz. Vamos orar, igreja? Vamos orar? Eu vou ungir minha mão aqui como ato profético. Amém? E eu quero, primeiramente, pessoal que está chegando pela primeira vez, daqui a pouco eu falo com vocês. Agora eu vou fazer uma oração pelo povo que está na campanha comigo pela vida financeira. E hoje é o último dia, amém? Ah, eu não estou na campanha, posso orar junto? Claro, óbvio que pode, deve, né? Então eu quero declarar que se porventura alguém ainda no mundo espiritual falta alguma coisa, vai ser liberado agora nessa oração. O que é necessário para acontecer? Você crer. Você tem que crer. Você precisa crer. Eu quero todo mundo da campanha escrevendo assim, presente, para eu saber que você está aqui. Todo mundo da campanha. Tem gente que não tá, porque vai trabalhar amanhã e tal, eu entendo. Mas eu vou mandar o replay dessa live para eles poderem assistir amanhã. Tem gente aí que tá, mas eu não vi ainda do grupo. Nós temos lá mais de 30 pessoas nesse grupo. Vamos orar então? No nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar, igreja. Vamos orar. Eu quero que todo mundo que está no grupo manda convite para mim aqui agora. Manda convite. Todo mundo, vou aceitar todo mundo. Manda convite aí para mim. Glória a Deus. Tem algumas pessoas que falaram, eu quero entrar na campanha. Manda zap para mim e escreva lá, quero entrar na próxima campanha. Manda convite aqui que eu vou aceitar vocês para subir na janela. Deixa eu ver quem já mandou. Se quiserem, se puderem, né? Também tem isso, né? Não sei se pelo horário se vocês vão ter condições. Kátia, aceitei. Pastor Geis, também. Quem mais? Todo mundo da campanha, manda convite aí se você pode, amém? Eu quero orar por vocês. Povo da campanha, manda convite aí. Pode deixar o microfone desligado, se você não puder falar, não é para isso. Você pode ficar de boa aí, tá? Tô aceitando, Rose. Silencia aí, tá? Quem mais da campanha? Quem mais da campanha? Aqui. Glória a Deus. A Aline não é da campanha. Todos da campanha. Cadê o povo da campanha? Tem mais alguém aí? Anny, não vai mandar convite não, Anny? Anny de Paulo. Não vai mandar convite não, Santa? Lene também. Lucilene, será que a Lucilene foi dormir? Priscila tá na live? Vanessinha tá na live também ainda? Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos lá, vamos lá. Eu quero que todos vocês que são da campanha façam a mão em forma de concha para receber. Porque debaixo do poder de Deus eu vou determinar no mundo espiritual. Acreditem que nessa oração o que estava preso ainda vai ser liberado. E até o povo que não está aqui agora vai ser abençoado porque está participando da campanha. Amém? Vamos orar. Precioso amigo Espírito Santo, Pai amado e bendito. A tua palavra diz que o segredo do Senhor, a aliança do Senhor é para aqueles que o temem.
E nessa noite nós tememos o teu nome, Pai. A tua palavra, Senhor, ela é luz, é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra não volta vazia. Queremos agradecer a ti, meu Pai, pela vitória dentro desta campanha na vida financeira. Meu Deus, eu apresento agora a Rose, apresento agora a vida da Kátia, da pastora Geise. Eu ministro, Senhor, o teu poder sobre a vida delas e sobre a minha vida. Eu ministro a unção de Deus que quebra jugo, cadeias, cadeados, correntes, prisões. Que haja libertação nas suas vidas agora. Libertação de cativeiro, de uma mágoa, do medo, espírito do receio, espírito do rancor, que haja neste momento, em nome de Jesus. Pai, visita a cabeça do dono da empresa, a mente, Deus, do homem que está preso, que tem a condição, meu Deus, de abençoar. Meu Pai, visita agora, liberta, joga por terra as feitiçarias, as bruxarias, as macumbarias, joga por terra neste momento, Pai, todo o laço do passarinheiro, vai quebrando agora. Em nome de Jesus Cristo, vai quebrando agora. Cobre o teu povo, cobre, meu Pai, os teus filhos, cobre as suas filhas agora. Eu destravo no mundo espiritual agora a sua vida financeira. Eu destravo agora, neste fim de campanha. O Senhor Deus é um Deus todo-poderoso. O Senhor Deus é o nosso Abba, é o nosso Senhor, é o nosso provedor. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, de toda a provisão. Então eu te abençoo agora. Libero portas abertas, libere e profetizo os seus caminhos abertos, libere e profetizo que o sobrenatural chegue na tua vida, que o sobrenatural chegue na sua casa. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo agora a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo as suas despensas, não vai faltar nada, haverá provisão, diga amém, haverá provisão, haverá multiplicação da tua sementeira e da tua colheita, haverá provisão, em o nome do Senhor Jesus. Receba a Rose, receba a Kátia, receba a pastora Geise e todos os demais irmãos que estão aqui pela fé, recebam também agora a ministração de Deus na sua vida. Eu quero ver o teu nome para citar o teu nome. Todos os nomes que eu citar, o Senhor Deus vai liberar na área das finanças. Vamos lá, Ana de Paula, que é Ana Paula, Cristiane de Jesus, a Jennifer, a Lene Galdino. Lene, para mim você estava no grupo. Cristiane de Jesus, a Jennifer. Quem mais, gente? Quem já escreveu, dá uma segurada para ver o restante. Eu quero citar o nome de todos vocês aqui agora, que o Senhor Deus vai trazer uma bênção sobre vocês também. Então era para vir na janela, Lene. Priscila Santos, Deus te abençoe, minha querida. Que o Senhor Deus traga 3 vezes mais na tua vida. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais quer receber a vitória agora nessa madrugada? 1h da manhã, é horário de guerra. Se você não coloca teu nome, você é bobo ou boba. Eu queria falar outra coisa, mas enfim. Aline da Silva Carneiro, receba a vitória. Toma posse agora do sobrenatural na tua vida. Toma posse agora que o nosso Senhor, o nosso Deus vai elevar, vai te levar a caminhos mais longes, a caminhos mais maiores. Deus vai liberar um bom futuro sobre a sua vida, Souza. Ângela Souza, o Senhor Deus vai abrir portas, vai liberar um futuro melhor para a tua vida. Receba paz agora, você que está na campanha, receba paz em meio às dificuldades financeiras, porque o Senhor Deus está vindo na tua direção, trazendo o teu socorro, vai pagar a conta, vai pagar a situação, vai pagar aquela questão que você está com medo. Débora Rodrigues também, recebam agora nessa noite, nessa madrugada, a fé para perseverar e não desistir, fé para perseverar e não desistir. Portanto, nós pedimos força nessa noite para seguir firme, mesmo diante dos obstáculos. Nós pedimos força agora, sabendo que Deus está no controle da nossa vida. Eu oro também pela tua vida agora. Vocês são da campanha, em nome de Jesus. Provisão abundante para alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Vai haver finanças, você vai conseguir pagar a faculdade, você vai conseguir pagar o teu carro. O Senhor Deus está conosco. Ele está conosco, poderoso na batalha. Elis Regina, receba a vitória de Deus agora.
Em nome de Jesus, recebam agora a provisão que permite não só a sobrevivência, mas a realização dos seus planos e bênçãos para a sua família. Diga: eu recebo. Diga: eu tomo posse. Escreva aí: eu recebo. Escreva aí: eu tomo posse. Receba, Priscila Santos, em nome de Jesus. Então, como foi dito, receba a sabedoria para administrar suas finanças. Peça, amados, direção a Deus, entendimento para você gerir o teu dinheiro com responsabilidade, criatividade. Deus vai trazer coisas novas. Deus vai abrir novas portas, novos caminhos. Creia no que está saindo deste altar aqui, meu amado. Creia no que está saindo deste altar aqui. Sabedoria para administrar, peça direção, entendimento, peça em nome de Jesus, mas agradeça também ao que você tem, pelo sustento que você tem tido, pelas bênçãos sobre os seus filhos, sobre os seus pais, tudo que você recebeu até agora. Agradeça ao Senhor nessa madrugada, porque a ação de graças, o agradecimento abre porta para coisas novas. Você está dizendo: Senhor, universo, eu me sinto grato pelo que está vindo. Então, se você se sente grato pelo que está vindo, você vai atrair mais. Então, atraia mais, se sinta alegre, se sinta feliz. Dina, receba o poder de Deus na sua vida financeira também. Cristiano de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida. Ore para ter força de vontade. Ore para ter força de vontade e compromisso, para controlar as despesas, para saber poupar, para saber investir, guardar num porquinho, debaixo da cama. Você precisa guardar alguma coisa, você precisa saber investir com sabedoria. Como dizem, tenta de alguma forma levantar uma segunda ou terceira fonte de renda. Em nome de Jesus. Nessa madrugada, novas portas estão se abrindo nessa live. Deus está concedendo oportunidade de trabalho aqui para pessoas. Negócios, Pai. Aumenta, meu Deus amado, os negócios dessa pessoa que abriu, meu Deus amado, uma lojinha, mas ela começou pequeno. Mas, Senhor, o último estado pode ser maior, pode ser bem maior, pode ser grande, crescer sobremaneira. Pai, aumenta a renda. Meu Deus, toca lá, Senhor. Toca lá, meu Pai, no coração do chefe, da patroa. Aumenta a renda, nem que tenha que haver um tipo de trabalho a mais, um serviço que você pode fazer home office. Tenha visão de águia. Deus vai abrir novas portas nessa madrugada. Aliás, está abrindo nessa madrugada. Toma posse do poder de Deus agora. Toma posse da unção de Deus agora. Toma posse agora. Toma posse agora em nome de Jesus. Povo do grupo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba também proteção contra as dívidas. Coloca no silencioso, tá? Proteção contra as dívidas. Controle. Se você passa num shopping e quer gastar tudo, Deus vai te dar visão agora. Coloca no silencioso. Deus vai te dar visão. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar visão e vai te dar sabedoria. Em nome de Jesus. Irmãos, estabeleça metas. Fecha contigo. Estabeleça metas. Defina objetivos de curto, médio e longo prazo. Como criar uma reserva financeira. Em nome de Jesus, Rose, Mirta, receba o poder de Deus. Berenice, receba a visitação de Deus. Rose, o Senhor é contigo. Deus vai dar sabedoria para reservar aquela reserva de emergência. Você precisa ter uma reserva de emergência, nunca se sabe. Quitar dívidas, receba a sabedoria. Faça um orçamento, eu gasto isso, eu gasto aquilo na segunda, na quarta, portanto, na semana eu gasto X, no mês eu gasto Y, e aquilo que entra, você tem que ter um cálculo exato do que entra e do que sai. Receba em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Invista com inteligência. Evite dívidas ruins. Evita as dívidas ruins, amado. Conta de luz, conta de água, conta do mercado, conta do cartão de crédito com a roupa, com as crianças.
É bênção, é bom ter esses boletos, é bom. Significa que você está tendo condições. Agora, não faça boletos desnecessários, não seja burro. Se você não precisa de uma coisa, não compra. Se você não precisa de... Você tem alguma coisa super parecida em casa, vai comprar de novo para quê? Receba, portanto, insights, evite dívidas ruins, irmãos. Dívidas, sabe? Pessoas que compram lá a perder de vista 15, 20 prestações, e quando você vai ver, os juros são imensos, você gasta mais nos juros do que no próprio. Gente, pelo amor de Deus, tenta juntar dinheiro, tenta e compra no ao vivo, sabe? Faça um esforço. Eu sei que tem coisas que o pobre só compra no crediário, eu sei, mas aquilo que você vê, que os juros são muito grandes, não caia nessa. Não caia nessa. Dívidas com juros altos, como no cartão de crédito, cheque especial, gente, vigia com isso. Orar para Deus abençoar a vida financeira é também receber sabedoria para saber equilibrar e administrar o seu dinheiro, porque senão Deus te dá de um lado e você perde do outro, não é gasta. Deus te dá de um lado e você joga fora de outro. Não é sobre isso. A nossa campanha financeira não é sobre isso. É sobre inteligência. Aqui com o apóstolo Fabiano, com o servo de Deus, obreiro Fabiano, você vai ser uma pessoa inteligente. Inteligente. Pode ver as minhas mensagens, você não me vê fazendo papagaiada, irmãos. Eu sou crente raiz, irmãos. Louvor, Bíblia, estudo, jejum, oração. É assim que a gente vai vencer. Já falei da reserva, tem a reserva. Vai fazer um investimento. Tenta diversificar suas fontes de renda, tenta criar alguma coisa nova, um docinho que você sabe fazer. Eu estava orando esses dias por uma pessoa aqui, e Deus me mostrou ela fazendo um trabalho com as mãos. Falei, irmã, posso te fazer uma pergunta? Ela pode. Falei, irmã, trabalha bem com as mãos, não é isso? Ela é, como é que você sabe? Olha, está na live do profeta. E Deus manda te dizer, faça os docinhos, faça os bolinhos, coloca para vender, dá para alguém vender, divide com essa pessoa e você vai ver a finança entrar, gente. Em nome de Jesus, seja abençoada também, com o de Jesus. A Thaís que entrou agora e saiu, Mirta, Deus é contigo. Então hoje nós vamos também praticar a disciplina, irmãos. Praticar a disciplina e a paciência. A vida muda e as metas financeiras também. Veja, irmão, o que você gasta, o que entra, ou seja, o orçamento. Irmãos, o seu investimento. Veja os seus objetivos periódicos. Feche o microfone aí em nome de Jesus. Mirta, está aberto. Veja o que você gasta em 2 meses, o que você gasta em 4 meses, o que você vai gastar nos outros 6 meses. Tenha tudo isso. Tenha tudo isso equilibrado aí. Em nome de Jesus, povo de Deus. Receba, portanto, meus irmãos que abraçaram a causa, a campanha pela vida financeira, acreditaram nesse vaso, acreditaram no ministério, no altar desse vaso, e você vai ver que Deus vai trabalhar. Quem é a pessoa que fez uma oferta ontem de R$ 21? Falou, pastor, é tudo que eu tenho. A irmã falou, é tudo que eu tenho. Eu falei, irmã, não é pela quantidade, é pelo gesto do teu coração para a obra. Aí passou 30 minutos, 1 hora, ela mandou um zap para mim nervosa, dizendo, pastor, aqui é onde a gente trabalha, tinha 20 pães, um negócio assim, gente, eu não consigo lembrar muito bem. E já saiu 19, já saiu 18, 19, falta pouquíssimo, e eu fiquei assim, pô, mas vender pão, daqui a pouco eu não. Ela está com dificuldade de vender, a irmã dela está com dificuldade de vender, mas assim que ela fez oferta, destravou. Ah, se todo mundo entendesse o poder de uma oferta. Ah, se todo mundo... Mas eu não tenho como ensinar, só quem passa e vivencia vai saber. Só quem experimenta uma vez na vida vai saber. Eu costumo dizer, o que você tem? R$ 100, isso aí resolve tua vida? Isso muda a tua vida? Se muda, fica com seus R$ 100. Agora, se não muda, que tal você fazer um teste no mundo espiritual?
É o mundo espiritual que vai responder. Mirta, silencia seu microfone, por favor, Santa, por favor. Então, entra no altar, guerreia no altar, vá para cima do altar, porque quando você não vai para cima do altar, você automaticamente vai estar indo para cima de outros altares, irmãos. Não tem meio termo. No mundo espiritual não tem meio termo. Não, isso aqui. Olha a farmácia vindo aí de sugar. Foi você? Então, foi você, Mirta? Mirta, escreve aí então, porque eu não entendi muito bem, Mirta. É seu? É da tua irmã? Não entendi. Explica aí pra gente, já que foi você. Escreve direitinho, tá? Por favor. Irmãos, é sobre isso. Se você fica contestando, sei lá, o pastor vai comprar um carro novo, com o quê? Com 21 reais? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né, irmã? Só pode estar de brincadeira. Uma ida no monte lá no Rio de Janeiro são 15 reais só de Uber. Só ida, tá? Não é volta, não. Então 21 reais, 30 vai mudar a tua vida? Então continue com isso aí. Agora, se você quer ir para o altar, fazer um teste no altar, se você quer ver se realmente tem fogo no altar, não sou eu que estou desafiando vocês, é o céu. É o céu. É o céu. Pai, eu blindo agora a vida de todos os seus filhos que estão nessa live. Os que estão recebendo a palavra com bom grado, os que sabem que essa semana vai haver uma manifestação poderosa de Deus na vida delas. Agora ajuda essa pessoa, Pai, que quer crescer na fé, mas está com medo. Ajuda essa pessoa que quer desenvolver na fé, mas está com receio. Ajuda essas pessoas, Pai. Eu posso pregar, mas a experiência é individual. Só quem passa para saber. E eu encerro esse assunto, Pai, porque eu não estou implorando nada para ninguém. O Senhor é o meu sustento. Eu estou apenas tentando ensinar teu povo a prosperar, Pai. Mais nada. Eu só sei falar. Quem convence é teu espírito. E quanto a isso, eu nem luto. Nem luto. Abençoa teu povo nessa madrugada. Amados, espero que eu tenha conseguido transmitir uma boa palavra, né? Na minha pequena humildade, né, gente? Espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês uma boa palavra. Que a glória do Senhor e a graça do Senhor seja com todos vocês. Que tenham todos vocês uma segunda-feira de vitória abençoadíssima. E que até sexta, sábado para alguns, vai ser uma semana de vitória abençoadíssima. Tomem posse agora. Quem tomou posse, diga eu tomei posse. Escreva aí, eu tomei posse. Eu acho, inclusive, que a próxima campanha vai ser para dons espirituais, hein? Eu acho, eu tô sentindo isso. Eu tô sentindo isso. Isso. Agripina, Deus te abençoe. Tá aparecendo uma pessoa que não escreveu nada. Aline Souza. Aline, você falou alguma coisa de estágio. Deus te abençoe, Aline, amanhã. A bênção do Senhor já está sobre você. Derebonde, castelemente, fanda, caia, cantalácia. Euide, kebine, comanaia. Urrababada, shondoro, mondoro, conte, calabassi, cominai. Bebia, nobia, nácia. Eu tenho, Senhor, são senhores, meu dom. Deus vai mostrar. Se for essa campanha mesmo, Deus vai ajudar. Cristiane Jesus, tome posse. Isso aí, Cristiane, é isso aí. O que é tomar posse? Não é só falar agora, é entender que quando você acordar, bota o pé direito no chão, o esquerdo tanto faz, mas diga, essa semana é minha semana de vitória. Pode vir o leão da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Pode vir os desviados da vida, tentar me encher a paciência. A Bíblia disse na mensagem que o irmão trouxe, evita falatórios desnecessários. Vamos vigiar. Porque para o diabo arrancar nossa bênção, ele precisa de uma pequena brecha. Vamos vigiar em nome de Jesus. Amados, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Senhor Espírito Santo
seja sobre as vossas vidas. E todo o povo do Senhor diga amém e diga graças a Deus. Em nome de Jesus. Obrigado. Oh, que povo lindo, gente. Oh, que povo abençoado. Valeu a pena ter vindo agora, valeu a pena. Vocês me surpreenderam. Eu achei que ia ficar sozinho aqui tarde da noite. Vocês são uma bênção, vale a pena pagar o preço por vocês. Vocês são uma bênção na minha vida, gente. Todos vocês estão aqui. Vocês são bênção. Amém, Jennifer. Deus abençoe. Chama lá, quem quer entrar nas próximas campanhas tem que avisar lá, tá? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até amanhã. Celular 21 Rio de Janeiro, 21 970 31 5628. Tá? Celular. Pastor, você não orou para mim, não. E a janela? A janela foi só para receber oração, irmão. Tá? Deus abençoe, gente. Até amanhã.